Fala, gente boa, canal Tudo é Física com a resolução do Enem 2015, Ciências da Natureza, na ordem do caderno amarelo, questão 51. Essa questão fala sobre transformação de gases e ela diz assim: uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque Ok, nós temos aqui uma transformação gasosa. Temos que relembrar aqui a equação geral das transformações gasosas. Pressão vezes volume sobre temperatura antes da transformação é igual a pressão vezes volume sobre temperatura após a transformação. Então essa pessoa ela abriu a porta da geladeira e o ar quente, ele entrou na geladeira. Ao fechar a porta, esse ar quente, ele vai sofrer uma redução da sua temperatura. No entanto, a questão diz que essa redução na temperatura, essa transformação é a volume constante. Então podemos cancelar aqui V1 com V2. Porque o volume antes da transformação é igual ao volume depois, já que não há mudança de temperatura, mudança de volume, melhor dizendo. Então cancela V1, V2 e esse ar quente ele é resfriado. A temperatura diminui. Ora, temperatura é diretamente proporcional à pressão. Quando se aumenta a temperatura, aquelas partículas que estão com a temperatura sendo aumentada, elas vão se agitar mais e vão se chocar mais vezes com as paredes internas da geladeira. Então a pressão ela vai aumentar. Então quanto maior a temperatura, maior a pressão e, consequentemente, quanto menor a temperatura, menor a pressão. Então o que é que acontece aqui com a geladeira? O ar, nós temos aqui a pressão atmosférica, que vou chamar de P0, empurrando, pressionando a geladeira. E nós temos dentro da geladeira a pressão interna, a pressão do ar que está lá dentro, que no caso nós acabamos de ver que a pressão vai diminuir. Pressão menor. Por isso que logo após fechar a porta da geladeira, nós temos a dificuldade de abri-la imediatamente após, porque a pressão atmosférica é maior que a pressão interna do gás. Mas por que é que depois de um certo tempo, essa dificuldade em abrir a porta, ela não existe mais? A resposta é a seguinte: o lacre, a borracha que tem na porta, ela lacra a geladeira. Porém, esse lacre não é perfeito. Ocorrem vazamentos. E aí há troca de calor entre o meio interno e o meio externo. Então, depois de um tempo, essas pressões externas e internas ficam mais ou menos parecidas, o que facilita abrir a porta novamente da geladeira. Se esse lacre, se essa vedação aqui nas portas da geladeira e do freezer, fosse perfeito, ou seja, não permitisse mais nenhuma troca de calor, jamais seria possível abrir essa porta novamente. Ok? Então, analisando aqui os itens dessa questão, nós vemos que o item correto é o item D de dado. A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa, ok? O item A, ele fala que o volume de ar dentro da geladeira diminui. Na realidade está errado realmente, porque a questão fala que a transformação é a volume constante, é uma transformação isocórica. O item B diz que o motor da geladeira está funcionando com potência máxima. Isso não tem nenhuma relevância, relação com a dificuldade de abrir a porta da geladeira. O item C, a força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta.
também a força magnética não vai mudar por conta disso. Então, também não tem relevância, relação com o problema. E o item E, a temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta. Na realidade, essa temperatura que diminui é a temperatura do ar quente que entrou. Depois de um tempo, essa temperatura vai equilibrar, ficar em equilíbrio com a temperatura do ar que já estava na geladeira. Ok? Então, esse item E talvez causasse algum problema para algum aluno desavisado. Mas lembre-se, a temperatura que diminui não é a temperatura que está dentro da geladeira, mas é a temperatura do ar que estava fora e entrou. Então esse ar quente que entrou realmente teve a sua temperatura diminuída. Ok? Então, obrigado mais uma vez. Peço que, se você tiver gostado do vídeo, se inscreva no canal e fique ligado em novos vídeos que virão por aí. Obrigado e bons estudos.